Muito obrigado pela sua intervenção. Passava então a palavra ao professor Lourenço Vilhena de Freitas. Muito obrigado a todos. Em primeiro lugar ao Dr. João Távora e à Causa Real e à Real Associação de Lisboa pelo simpático convite que me dirigiram. E é sempre com muito gosto que participo nestas iniciativas. E também é uma honra estar neste painel com o professor Adelino Maltês, que fui brevemente assistente na Faculdade de Direito e que já conheço de longa data, e também com a professora Marina Costa Lobo. Relativamente à questão do balanço sobre o sistema semipresidencial e a sua aplicação em Portugal, e eu vou centrar a minha exposição, até porque o essencial sobre esta matéria já foi dito pelos dois ilustres e anteriores oradores, enfim, numa comparação com as alternativas, quais poderiam ser as alternativas relativamente ao sistema semipresidencial, admitindo que ele funcione melhor ou pior. Eu já tenho expresso publicamente esta posição. Eu entendo que o sistema semipresidencial não tem contribuído da forma mais adequada para a resolução dos problemas políticos quando eles têm colocado. E seria tendente a uma solução de pendor mais parlamentar, seja num sistema, seja com uma chefia de Estado republicana, seja monárquica. Parece consensual que estaria afastado em Portugal, até por falta de tradição nessa matéria, a criação de um sistema presidencial, enfim, com uma rígida separação de poderes entre o Presidente, com uma diluição do Executivo, pelo menos tendencial, consoante as modalidades. Não seria essa, com certeza, não corresponde à tradição portuguesa, nem é uma tendência europeia. Portanto, as opções que se figuram seriam essencialmente, realmente, a que existe, o sistema semipresidencial ou um sistema de pendor mais parlamentar. O professor Adelino Maltês já explicou de uma forma magistral as razões que nos conduziram à opção pelo sistema semipresidencial, e a professora Marina Costa Lobo também nos explicou o contexto e no quadro da vaga democratização que surgiu também noutros Estados europeus e que desembocou no mesmo tipo de sistema, e portanto poderíamos tentar encontrar realmente aí algumas linhas de fundo que poderiam justificar essa tendência. Realmente foi de certa forma o sidonismo e depois a eleição de Carmona como forma de legitimação do regime que geraram, digamos, a ideia de um sistema de eleição direta, que é um requisito realmente do sistema semipresidencial, e de uma legitimidade própria do Presidente que não derivasse apenas do Parlamento. Essa ideia, que aliás foi defendida por Palma Carlos, que aliás até defendia um sistema de pendor mais presidencialista, acabou por mitigar a tendência parlamentar do primeiro pacto MFA partidos e no segundo pacto MFA partidos conduzir a um acordo tendente à solução que atualmente existe. Solução que se traduz, portanto, numa legitimidade democrática direta por parte do Presidente da República e, em consequência disso, no exercício de alguns poderes típicos dos sistemas semipresidenciais, ou mesmo que, quando existentes noutros sistemas parlamentares, aqui, neste quadro, poderes que podem ser exercidos com maior amplitude do que ocorre nos outros sistemas. Esses poderes estão, de certa forma, plasmados na Constituição. A competência do Presidente da República surge nos artigos 133 quanto aos outros órgãos, 134 quanto à competência para a prática de atos próprios e 135 quanto às relações internacionais, isso em termos muito genéricos, depois é desenvolvida noutros artigos. Mas naquilo que nos interessa,
nesta matéria. Talvez o artigo mais importante, tirando a questão da fiscalização da constitucionalidade que surge quanto aos atos próprios ou da promulgação no artigo 134, linha B, são as matérias do artigo 133, designadamente a possibilidade de demissão do Governo, na linha G, os poderes de dissolução da Assembleia na linha E e agora o muito debatido poder de nomeação do Primeiro-Ministro nos termos da linha F do artigo 133. E é quanto à amplitude, diria, destes três poderes que mais releva a legitimidade ou não do Presidente e a natureza semipresidencial ou não do sistema. Independentemente de se poder dizer que realmente o nosso sistema semipresidencial, depois da revisão constitucional de 82, viu um reforço do seu caráter parlamentar, defendeu André Gonçalves Pereira, um parlamentarismo racionalizado. A verdade é que isto também não é consensual na doutrina. Outros autores entendem, como Reis Novaes, que os poderes do Presidente serão reforçados em parte dessa revisão constitucional, ao arrepio daquilo que tem sido defendido realmente por Vital Moreira, Jorge Miranda, etc. A verdade é que mais importante do que apreciarmos em abstrato estes poderes é verificarmos que consequências é como é que eles foram exercidos em concreto e se isso teve um aspecto virtuoso ou menos virtuoso no nosso sistema jurídico. E se noutro sistema, portanto no modelo de pendor parlamentar, esses poderes poderiam ter sido exercidos da mesma maneira, ou se não podendo, isso seria benéfico ou inconveniente. E é esse exercício que, de certa forma, me proporia fazer. Antes de passar a um último ponto breve, que se justifica por estar aqui na causa real, que seria ver se, dentro do sistema parlamentar, numa sua modalidade, num sistema monárquico, haveria ou não também limitações suplementares desses poderes. Ora, quanto ao poder de dissolução, e já aqui foi falado a menção à situação de Jorge Sampaio, este poder foi exercido várias vezes. Umas vezes relativas à incapacidade de formação do Governo, em 79 e em 2001, outras vezes por desagregação de uma maioria, em 85, mas em 83, 87 e 2004, quase como uma forma de efetivação de responsabilidade política ou de uma nova leitura por parte do Presidente da República daquilo que seria a maioria de suporte real em face da maioria que existia no Parlamento. Este poder e isto foi claramente viabilizado pelo facto do poder de dissolução no ordenamento jurídico português, contrariamente, por exemplo, ao que se passa na Alemanha, ter visto eliminados, em sede de revisão constitucional, alguns dos requisitos que balizavam este poder do Presidente da República, nesse ponto, sim, reforçando então, como defende Reis Novaes, os poderes do Presidente. O que me parece é que, numa visão funcional dos poderes do Presidente da República e apesar do argumento que se pode ser retirado de ter existido propostas de revisão constitucional que foram rejeitadas ou ter havido alterações em sede de revisão constitucional que tenham ido todas no sentido de considerar que muitos destes poderes não estão balizados, eu penso que todos os poderes do Presidente da República devem sistematicamente ser lidos em função do artigo 120, que estabelece que o Presidente representa a República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições. E é no quadro deste chapéu que estes três poderes de dissolução, de demissão do Governo, para além dos requisitos que estão na Constituição, e até a análise e a ponderação que ele deve ser feita da nomeação do Governo, devem ser feitos. A legitimidade política direta do Presidente da República permite-lhe ter um grau maior de discricionariedade e, portanto, uma maior liberdade no exercício destes poderes, mas isso não o deve dispensar de estar sujeito a estes princípios enquanto limite último e, em caso de erro manifesto na ponderação destes princípios, o ato político de nomeação
embora não tenha controle no ordenamento jurídico português, contrariamente, por exemplo, ao que se passa na Alemanha, onde o Tribunal Constitucional e em Espanha, em certas circunstâncias, podem controlar os atos políticos, isso não significa que não possa existir uma inconstitucionalidade na atuação do Presidente em caso de erro manifesto. Eu tenho, portanto, uma visão mais jurídica nesse aspecto restritivo do âmbito dos poderes do Presidente da República, do ponto de vista do que devia ser a leitura correta da Constituição. Independentemente de a maioria da doutrina portuguesa, Jorge Miranda, Vital Moreira, Reis Novaes, considerarem que em muitos destes poderes, por exemplo na dissolução, não há nenhum limite e, aliás, afastam esta aplicação que eu estou a fazer, considerando que a legitimidade própria do Presidente lhes dá total liberdade para fazer uma nova leitura política. No limite, por exemplo, se o Presidente Jorge Sampaio se tivesse enganado, isto é, se nas novas eleições não tivesse havido uma confirmação da sua posição, ele deveria demitir-se, como fez Manuel da Riaga quando, na Primeira República, nomeou Pimenta de Castro e depois não conseguiu confirmar viabilizar esse governo. Mas haveria uma liberdade política total. Eu penso que um bom caminho é meio termo, é considerar que a legitimidade democrática dá-lhe algo de acrescido, mas que deve ser balizado por estes princípios. E se virmos isso a essa luz, então eu diria que dos três tipos de situação que eu falei, as dissoluções da Assembleia que tenham como principal motivo e fundamento uma nova leitura da realidade política devem ser vistas da forma mais restritiva possível e não hesito em dizer que entendo que, independentemente dos problemas que pudesse ter o Governo, a dissolução de Jorge Sampaio me parece claramente ceder, na altura, aquilo que era aquilo que resultaria do compromisso do Presidente com o regular funcionamento das instituições. E é nesse ponto que eu acho que o semi-presidencialismo peca, porque permite, dentro daquela ideia do power sharing e, portanto, haver várias legitimidades, mas permite que a função da chefia de Estado se torne também num exercício de política executiva que pode ir em contracorrente e ao serviço de interesses partidários, o que é mitigado no parlamentarismo. E o mesmo se passa na nomeação ou na não nomeação do Governo. Nós tivemos, historicamente, em várias constituições, vários governos ditos de iniciativa presidencial, nas constituições monárquicas, entre aspas, a dita ditadura de João Franco, como disse, a situação de Pimenta de Castro na Primeira República, e tivemos, como se sabe, Nobre da Costa, Pinta Silva, enfim, em fases já no nosso quadro constitucional atual, enfim, sem prejuízo das revisões que houve entretanto. E, portanto, tivemos experiências em que o Presidente tentou, ao abrigo da sua legitimidade, impor uma solução governativa sem apoio, parlamentar. E essas experiências geralmente não correram bem. Como também não se pode falar no atual caso do Governo de Iniciativa Presidencial na nomeação da coligação, mas a verdade é que, ao se saber que havia uma maioria clara já contra e ao nomear o Governo, independentemente de concordar que havia uma praxe constitucional, e eu concordo, que levava a que houvesse essa nomeação, a verdade é que ficou demonstrado que a legitimidade própria do Presidente não é suficiente e nunca foi, na nossa experiência constitucional, para impor um Governo contra a vontade maioritária parlamentar. E, portanto, eu diria que esse acréscimo de legitimidade que advém da eleição direta pode ter alguma influência simbólica e representativa, pode ter essas explicações da transição castrense e da legitimação do regime, mas do ponto de vista estrito do funcionamento do sistema, é juridicamente inconveniente, porque permite sobrepor uma legitimidade política àquilo que devia ser uma orientação mais a princípios de estabilidade, e, por outro lado, é ineficaz nas situações de limite, como se verificou nestes casos em que o Presidente tentou construir soluções governativas sem o apoio parlamentar. E, portanto, eu acho que merece uma reflexão, independentemente dos méritos do sistema semipresidencial, e ele tem realmente, como foi explicado, grandes louros que justificaram a sua expansão europeia, e designadamente teve no sistema francês virtualidades mesmo nas situações de coabitação, com Mitterrand e com Chirac, onde provou, apesar de tudo, poder funcionar, mas há realmente razões que poderiam levar a ponderar se não contribuiria mais para a estabilidade o parlamentarismo. Dir-se-á, bom, mas no parlamentarismo, mesmo racionalizado, pode haver situações de impasse que não se consigam resolver, principalmente numa situação de proliferação de partidos ou de diluição dos partidos dominantes.
Isso é verdade. Mas isso só demonstra que aquilo que alguns autores que têm refletido realmente sobre o semipresidencialismo têm dito é que é o sistema de partidos que permite ou não um sistema, seja ele parlamentar, seja semipresidencial, funcionar. E não é o acréscimo dos poderes do chefe de Estado que resolve as situações de bloqueio tendencialmente. Claro que nas situações de bloqueio a dissolução pode ser importante, mas a dissolução está presente em muitos sistemas parlamentares e também em muitos sistemas monárquicos. E, portanto, o acréscimo do pendor parlamentar do sistema não passaria, evidentemente, pela eliminação da dissolução, que pode ser um fator de bloqueio. Fazendo um último ponto, só precisamente quanto a estes dois aspectos, a solução monárquica tem vantagens e tem inconvenientes, como todos sabemos. Do ponto de vista teórico, tem as vantagens da perenidade, da chefia de Estado, e, portanto, a ideia de que haverá um magistrado mais alto da nação, que vê a situação dele e da sua família ligadas à história de um país, portanto, é uma ideia de continuidade, é de certa forma o que aparece na Constituição Espanhola, o chefe de Estado, o rei é o símbolo da unidade e permanência, ou na Constituição do Luxemburgo, o chefe de Estado simboliza a unidade nacional. Bom, nesse aspecto de representação simbólica terá eventualmente alguma mais-valia. Tem também, alguma importância, e esse aspecto foi até de certa forma enfatizado nos Federalist Papers, quando se discutiu se deveria haver uma solução monárquica ou republicana. Considerou-se que não fazia sentido na altura na Grã-Bretanha, até se falou de George Washington, mas uma situação monárquica por falta de tradição nesse sentido. Mas quando se optou pela situação republicana, introduziu-se a necessidade do Congresso aprovar os tratados internacionais, precisamente, isso é dito pelos próprios pais fundadores americanos, porque se desconfiava que aqueles que exerciam cargos transitórios não pudessem comprometer, por razões também transitórias, os interesses mais altos da nação, e portanto era necessário haver um controle parlamentar sobre alguns tipos de vinculação que não era necessário no Reino Unido. E foi essa a razão que foi dada para, contrariamente ao sistema inglês, haver uma intervenção na altura do Senado na aprovação dos tratados internacionais. Portanto, de certa forma, um conhecimento implícito daí de algumas vantagens à monarquia nesse ponto. No entanto, a monarquia apresenta problemas. Quais são os dois principais? Primeiro, a questão da legitimidade, embora a legitimidade se possa dizer que vem da Constituição e da não substituição da forma de governo a quando das revisões constitucionais, que em muitos países permitem uma revisão constitucional sem maiorias agravadas, muitos países monárquicos, para eliminar a forma monárquica, mas principalmente vem da igualdade. É talvez o grande óbvio que se pode apontar à monarquia, o problema da igualdade. Enfim, como todos os princípios estruturantes, podem ser sacrificados em prol de outros princípios. Portanto, isso é uma ponderação que o poder constituinte originário ou derivado dos povos faz, permitindo entorce à igualdade em função de outros aspectos que possa considerar como a mais-valia da monarquia. Mas nas monarquias, e se olharmos para as constituições comparadas, alguns dos poderes que permitem este tipo de desbloqueio, por exemplo, o veto sobre as leis, que aliás também nós tínhamos na monarquia constitucional, ou a dissolução do Parlamento, continuam a existir. Temos a dissolução na Holanda, no artigo 64, número 1, na Constituição Espanhola, no 62, no 74 da Constituição de Luxemburgo, no 22 da Constituição da Noruega, e o veto também temos em diversas disposições dessas mesmas Constituições monárquicas. Portanto, algumas das garantias que nós temos no nosso sistema semipresidencial, ou até nos sistemas parlamentares presidenciais, poderiam continuar a existir, existem e funcionam também nesses ordenamentos jurídicos para ultrapassar situações de bloqueio político ou constitucional. O que talvez, para quem, eu aqui não estou a fazer apologia nem de uma situação nem de outra, estou a fazer uma análise estritamente jurídica, o que me parece é que nos sistemas monárquicos, onde não há uma legitimidade democrática a não ser derivada da Constituição, e portanto, num certo sentido, é mais tenue do que era direta dos sistemas presidenciais ou semipresidenciais, quer a indireta que advém dos sistemas parlamentares, que é renovada mais periodicamente, aí faria sentido agravar um pouco esta ideia que eu tenho, que era a criação de vinculações jurídicas ao exercício destes poderes-chave de desbloqueio.
Portanto, nos sistemas monárquicos torna-se mais importante, e isso acontece em alguns países, por exemplo, na Constituição belga, há uma pormenorização maior dos requisitos para o exercício dos poderes de dissolução, até de veto em algumas circunstâncias, etc., como contraponto a uma redução da legitimidade democrática direta do sistema monárquico. E, portanto, no fundo, depois permitindo um maior controle por parte dos tribunais, quando isso seja aplicável nessa matéria. Eu, do ponto de vista, portanto, como balanço, diria que do ponto de vista estritamente jurídico, acho que, independentemente da forma de Estado, há razões pelas quais devia reponderar o sistema, em favor de um sistema parlamentar, com a criação de maior vinculação no exercício dos poderes do chefe de Estado, sem os eliminar, como é evidente, e com a permissão de um controle constitucional sobre esse exercício. Naturalmente, pelo Tribunal Constitucional. Nós, aliás, tivemos um caso paralelo, curioso, que foi o caso da Guiné-Bissau, que tem também um sistema formalmente semipresidencial, onde houve um controle, embora indireto, sobre o exercício das funções do Presidente da República, nesse caso pelos tribunais comuns, porque não havia uma jurisdição específica, e não foi a primeira vez, aconteceu agora, mas já tinha acontecido, salvo erro, em 2004, onde já tinha havido acórdãos a controlar o exercício dos poderes do Presidente da República em sede de nomeação do Governo. Portanto, não é incompatível com o sistema semipresidencial a existência de mecanismos de controle por parte dos tribunais, sejam os constitucionais ou outros. Enfim, e eram estas as linhas fundamentais, são breves notas que vos queria aqui trazer, e mas que são as reflexões que tenho nesta fase sobre o nosso sistema constitucional e sobre o semipresidencialismo português, tal qual ele tem evoluído do ponto de vista político e tal qual eu acho que se poderia perspectivar em termos de reforma futura. Muito obrigado.